Existe uma razão brutal, e quase ninguém tem coragem de dizer isso, para explicar por que a maioria das pessoas nunca enriquece, mesmo vivendo em um mundo onde informações estão por todos os lados. Não é falta de conhecimento, não é falta de oportunidade e não é falta de dinheiro. É porque quase todo mundo opera com uma mentalidade que destrói silenciosamente qualquer hábito que poderia construir riqueza. Sabe qual é o detalhe mais chocante? A pessoa pensa que está tentando melhorar, pensa que está quase lá, mas a verdade é que ela está presa em um ciclo mental tão enganoso, tão bem camuflado, que ela jura que está evoluindo, quando na prática está andando em círculos há anos. E aqui vai o ponto que ninguém fala. Não existem hábitos financeiros sustentáveis quando a mentalidade está quebrada. Você pode tentar economizar, você pode tentar investir, você pode tentar fazer planilhas, meta, diário, financeiro. Mas se a estrutura mental é fraca, cada hábito vira um esforço. Cada progresso vira ansiedade e cada tentativa vira frustração. A real é simples e desconfortável. Você não fica rico porque se esforça para ter hábitos. Você fica rico porque desenvolve a mentalidade capaz de torná-los inevitáveis. E é isso que diferencia, de forma gritante, os 1% que acumulam patrimônio dos 99%, que passam a vida tentando começar de novo. Hoje você vai entender a coisa mais poderosa e mais ignorada de toda a educação financeira. A mentalidade que transforma pequenos comportamentos em riqueza acumulada. Uma mentalidade tão forte que quando você adquire os hábitos que te fazem ficar rico, deixam de ser uma escolha. Eles se tornam o único caminho possível. Antes de entrar na mentalidade que cria hábitos de riqueza, você precisa entender uma coisa fundamental. Ninguém fica rico por acidente. Riqueza não é consequência de um golpe de sorte, nem fruto de decisões gigantescas tomadas uma única vez. Riqueza é o resultado acumulado de comportamentos pequenos, consistentes e muitas vezes invisíveis aos olhos de quem observa de fora. Mas aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Esses comportamentos só existem quando a mentalidade certa está instalada. E quando eu digo mentalidade certa, não estou falando de pensamentos positivos ou frases motivacionais. Estou falando de uma forma de enxergar o mundo, o tempo e o dinheiro que literalmente altera as decisões que você toma, mesmo sem perceber. Uma mentalidade que trabalha em silêncio, nos bastidores da sua rotina, determinando o que você faz com cada real que entra na sua vida e principalmente o que você deixa de fazer. A maioria das pessoas tenta construir hábitos financeiros como quem tenta montar uma casa em um terreno instável. O hábito até nasce, mas não se sustenta. Desmorona no primeiro mês, no primeiro imprevisto ou no primeiro impulso emocional. Por isso tanta gente começa motivada e termina frustrada. Não é falta de disciplina, é falta de estrutura mental. E é aqui que entra o ponto central deste vídeo. Você só consegue criar hábitos ricos quando desenvolve a mentalidade que os torna naturais. Uma mentalidade que transforma decisões difíceis em decisões óbvias, que transforma esforço em padrão, que transforma consistência em identidade. Hoje você vai entender como essa mentalidade é construída, como ela molda seu comportamento e por que, quando ela se solidifica, enriquecer deixa de ser um sonho distante e passa a ser uma consequência do tipo de pessoa que você está se tornando. Quando uma pessoa olha para a própria vida financeira e sente que não acontece, ela costuma imaginar que a falta está no dinheiro. Mas a verdade, dura, desconfortável e confirmada por décadas de pesquisa em psicologia financeira, é que o problema não está no bolso, mas na forma como o cérebro dela interpreta esforço, recompensa e futuro. Estudos clássicos, como os de Hershey Sheffrin e Richard Toller, apontam que a maioria das pessoas opera com um desalinhamento temporal. Elas planejam como alguém inteligente e disciplinado, mas executam como alguém que age no impulso. É por isso que hábitos não se sustentam, porque a mente que tenta criá-los não está preparada para carregá-los. E o mais cruel é que essa desconexão gera uma ilusão poderosa. A pessoa acha que está evoluindo quando na verdade está repetindo o mesmo ciclo emocional. O ciclo da esperança, do esforço curto, da frustração precoce. Troca de método, troca de estratégia, troca de rotina, mas não troca de mentalidade. E é exatamente aqui que os 99% travam.
Eles tentam mudar o comportamento enquanto mantém intacta a estrutura mental que sabota tudo. É como tentar construir um prédio de 30 andares sobre a areia da praia. Para quebrar esse ciclo, o primeiro ponto é brutal. A sua mente não age com base no que você quer, ela age com base na identidade que você acredita ter. Essa é a chave de toda a literatura séria de mudança comportamental, desde Atomic Habits até estudos da American Psychological Association. Você não economiza porque quer economizar, você economiza porque acredita ser o tipo de pessoa que prioriza futuro. Você não investe porque gosta de investir. Você investe porque se vê como alguém que constrói patrimônio. Enquanto essa identidade não existe, qualquer ação financeira vira violência interna. É por isso que visualizar riqueza não é fantasia, é ferramenta. Não se trata de imaginar carro de luxo, vida de filme, mansão irreal, é visualizar com precisão cirúrgica o que você quer se tornar, como você se veste, como é o ambiente onde trabalha, qual o seu setup, como é sua rotina quando está em controle. Qual é o padrão mínimo aceitável para você? A neurociência mostra que, quando você descreve e visualiza em detalhes, o cérebro ativa regiões associadas à execução motora, ou seja, ele começa a se mover na direção daquilo antes mesmo de acontecer. Essa é a diferença entre ter vontade e ter destino. Mas visualização sem ação vira delírio. Por isso a mentalidade que sustenta a riqueza tem outro componente: movimento mínimo e imediato. E isso exige humildade para começar pequeno. Muita gente trava porque acha que para começar a enriquecer precisa de 5 mil, 10 mil, 50 mil reais. Estudos de finanças comportamentais mostram que a maior barreira não é o tamanho do capital inicial, é a incapacidade de iniciar. E iniciar pode ser tão simples quanto levantar 20 reais por dia vendendo alguma coisa. Levantar 200 reais por semana revendendo alguma coisa, levantar 500 reais por mês cortando excessos. Quem não tem capital inicial precisa criar capital, não se lamentar pela ausência dele. Isso não é teoria, é mecânica financeira pura. Se você vender água, bala, doces ou qualquer pequeno item, você não está fazendo troco. Você está construindo a primeira prova concreta de que é alguém capaz de gerar dinheiro, não só recebê-lo. A psicologia chama isso de autoeficácia. Quando você prova para si mesmo que consegue produzir resultado, o cérebro ele reconfigura seu limite interno. E esse limite é muito mais importante do que o valor absoluto do dinheiro inicial. O segundo movimento é ainda mais poderoso: transformar capital em ciclo. A pessoa pega o que gerou, mesmo que 50 reais, e reinveste. Comprar alguma coisa para vender, comprar algo para subir de nível, colocar em um investimento de baixo valor, testar uma estratégia pequena no trading, abrir uma reserva. Isso cria repetição mais reforço identitário. E segundo pesquisas da Journal of Behavioral Finance, quem transforma dinheiro em ciclo cria hábito financeiro muito mais rápido do que quem tenta guardar o que sobra. A maioria das pessoas não enriquece porque só se envolve com dinheiro em momentos extremos. Quando sobra, quase nunca, ou quando falta, quase sempre. O indivíduo que quebra o ciclo lida com dinheiro todos os dias, nem que seja com pouco. Ele cria uma forma de pensar em fluxo, não em urgência. E isso reconfigura o cérebro para enxergar oportunidade, não escassez. O trading, os investimentos, os aportes, tudo funciona melhor quando a mente já está treinada em fluxo, não em desespero. E aqui está a verdade mais pesada de todas. Você não muda de vida quando fica rico. Você fica rico quando muda de vida internamente. O ambiente externo colapsa depois. O saldo acompanha, as oportunidades aparecem, as pessoas te tratam diferente. Mas isso tudo acontece porque primeiro você se torna alguém que o dinheiro reconhece. Alguém organizado, alguém orientado ao longo prazo, alguém que faz o mínimo com excelência, alguém que não negocia com o próprio propósito. Por isso, o primeiro grande capítulo da construção de riqueza não fala de dinheiro, fala de você, de como você se enxerga, de como você age, de como você se posiciona diante de impossibilidades aparentes. Entenda isso, a mentalidade certa transforma 10 reais em sementes. A mentalidade errada transforma 10 mil reais em nada. Quando você reconstrói sua estrutura interna, visualização clara, identidade sólida, ação imediata e microgestão constante, os hábitos que te fazem ficar rico deixam de ser escolha e se tornam consequência. A maioria das pessoas tenta enriquecer mudando seus hábitos, mas o erro está aí. Hábitos não são a causa, são o efeito.
A verdadeira transformação acontece quando a mentalidade se solidifica tanto que se torna identidade. E identidade é o que comanda suas ações nos dias bons, nos dias ruins e nos dias em que você está duvidando de si mesmo. Estudos da University College London mostram que hábitos só se tornam automáticos após 66 dias em média, mas apenas quando são alinhados à percepção de quem você acredita ser. Se a identidade não mudou, o hábito nunca passa da fase forçada. E aqui está o ponto que diferencia os 1% dos 99%. Os 99% tentam executar comportamentos. Os 1% se tornam alguém que naturalmente executa comportamentos. Essa diferença é brutal. Quando o indivíduo tenta economizar porque deveria, ele luta contra si mesmo. Quando ele economiza porque acredita ser alguém que constrói patrimônio, não existe luta. O cérebro vê a ação como coerente, e coerência é o combustível da disciplina de longo prazo. E como essa identidade nasce? Ela nasce quando você cria microevidências diárias do que você deseja se tornar. Não são provas grandiosas, são provas pequenas. Levantar cedo mesmo cansado, investir R$20, estudar 1 hora sem ninguém mandando, cortar um gasto supérfluo, abrir uma planilha simples, reinvestir o lucro mínimo de uma venda. Isso cria um ciclo de reforço psicológico chamado confirmação identitária. Livros como A Psicologia do Dinheiro mostram que pessoas financeiramente bem-sucedidas têm um comportamento em comum. Elas colecionam pequenas vitórias, não grandes explosões. A identidade rica também nasce de uma decisão íntima, parar de terceirizar a responsabilidade. Quem responsabiliza o governo, o mercado, o patrão, a família ou o passado nunca evolui financeiramente. Não porque essas coisas não influenciem, mas porque depositar responsabilidade no externo tira seu poder interno. E sem poder interno, não existe identidade forte. O estudo clássico da Stanford mostra que indivíduos com locus de controle interno alto, crença de que controlam o próprio destino, têm maior chance de prosperar, investir e empreender. A identidade começa aqui. Meu futuro está nas minhas mãos. Outro elemento essencial da identidade rica é a relação madura com o tempo. Os 99% tratam o tempo como um inimigo. Se está demorando, desistem. Os 1% tratam o tempo como sócio. Eles entendem que riqueza não cresce na mesma velocidade da ansiedade humana. O cérebro humano é viciado em recompensa rápida, mas o mercado, os investimentos, os negócios e o patrimônio crescem devagar no início e aceleram no fim. Isso se chama curva exponencial, e a maioria desiste antes da inflexão. É por isso que quem tem identidade rica não olha para amanhã, olha para daqui a 5 anos. E aqui entra a parte mais prática deste vídeo. A identidade financeira só se solidifica quando você cria um sistema, não quando você tenta depender da disciplina. Sistemas são superiores à força de vontade. Isso significa automatizar aportes, definir regras rígidas para si mesmo, padronizar pequenas ações, eliminar decisões desnecessárias e transformar escolhas financeiras em processos. Pesquisadores mostraram que reduzir decisões repetitivas aumenta em até 40% a probabilidade de manter um hábito. Por isso, o investidor consistente parece calmo. Ele não decide toda vez. Ele segue um sistema. Mas existe outro lado da identidade que ninguém comenta, a relação emocional com o dinheiro. A maioria das pessoas cresce ouvindo frases que criam vergonha, medo e aversão ao dinheiro. Isso fabrica adultos que sabotam a própria prosperidade. Estudos da Kansas State University mostram que crenças financeiras herdadas, money scripts, podem prever endividamento, comportamentos compulsivos, procrastinação e incapacidade de investir. Identidade não se forma apenas pelo que você constrói, mas também pelo que você desaprende. E a pessoa que decide prosperar precisa remover crenças que não são dela. Identidade também se fortalece através de um conceito chamado experiência antecipada. Você cria a sensação emocional do futuro antes dele chegar. Essa técnica ela é usada no esporte de elite, no treinamento militar e até em programas de reabilitação comportamental. Quando você se imagina dentro do seu cenário ideal, com detalhes sensoriais, a cadeira do seu escritório, o brilho da tela dos seus monitores, o silêncio da sua rotina matinal, a sensação de ver seus investimentos crescendo, você está treinando o cérebro para associar prazer ao longo prazo. E quando prazer e longo prazo se unem, enriquecer
deixa de ser sacrifício. E se você estiver completamente sem grana neste momento? Identidade rica não exige dinheiro, exige atitude. Quem começa com zero, começa fazendo o que não precisa de capital. Prestando serviço, revendendo algo, vendendo o que não usa, oferecendo ajuda remunerada, vendendo água, bala, pipoca, lavando carro, entregando panfleto. Isso não é humilhação, é fundação. É prova interna, é declaração. Eu faço o que precisa ser feito. Essa frase molda a identidade mais do que qualquer curso de finanças avançado. E quando o dinheiro começa a entrar, mesmo pouco, a identidade já está pronta para transformá-lo em patrimônio. Por fim, quando a mentalidade vira identidade, você passa por uma espécie de choque de consciência. Percebe que riqueza nunca foi sobre dinheiro, foi sobre se tornar alguém que o dinheiro respeita. Alguém que pensa no médio e longo prazo, que age com consistência, que segue sistemas, que resiste ao impulso, que busca micro-vitórias, que reinveste, que cresce de dentro para fora. Nesse estado, os hábitos que fazem você ficar rico deixam de ser esforço e se tornam inevitáveis. E o mundo externo começa a reagir à força dessa identidade, exatamente como sempre reagiu aos 1%. E agora, depois de tudo isso, você finalmente entende por que tantos passam anos tentando ficar bons no trading e nunca chegam lá. Eles estudam padrão, estudam setup, buscam estratégia nova, caçam fórmula, mas continuam operando com a mesma mente fraturada, que destrói qualquer hábito. O mercado não é inimigo. O inimigo é a identidade frágil que não sustenta o processo. Trading não premia ansiedade, pressa, emoção, esperança. Trading premia identidade sólida, hábitos consolidados e mentalidade calibrada. É por isso que os traders que prosperam não são os mais inteligentes, nem os que mais sabem técnica. São os que construíram a identidade de alguém que age com disciplina quando ninguém está olhando, que segura o dedo quando o emocional pede, que cumpre plano mesmo sem vontade, que aceita o dia ruim sem precisar se punir. O mercado não devolve dinheiro a quem quer ganhar. Ele entrega a quem se tornou alguém que merece manter. E aqui está a interseção final entre riqueza e trading. Você só se torna consistente quando a consistência deixa de ser escolha e passa a ser sua identidade financeira. O mesmo mecanismo que cria um hábito de investimento, cria um hábito de seguir o plano. O mesmo músculo mental que permite você reinvestir no longo prazo é o que permite você aceitar stops sem desmoronar. A mesma paciência que constrói patrimônio é a que te impede de operacionalizar por impulso. Todo trader que chegou onde você quer chegar entendeu uma verdade simples. Você não opera o gráfico, você opera a si mesmo. Quando sua mente entende que seu futuro depende mais de controle interno do que de qualquer gráfico, sua curva muda. Sua execução melhora, sua gestão evolui e o mercado passa a te respeitar porque você se respeita primeiro. Então, se existe uma última mensagem que eu posso te entregar hoje, é essa. A identidade que te faz ficar rico é a mesma identidade que te faz consistente no trading, né? Construa essa identidade com detalhes. Visualize seu escritório, sua rotina, seus melhores dias. Torne-se o tipo de pessoa que faz o básico com excelência, que começa pequeno sem vergonha, que executa mesmo quando dói, que não negocia com o emocional. Faça o que precisa ser feito. Repita sem glamour. Reinvista sem pressa. Honre seu processo. Porque quando você se torna alguém que o dinheiro quer ficar por perto, o mercado inevitavelmente segue o mesmo caminho.